Você sabia que em 24 horas, uma célula bacteriana colocada em um meio nutritivo estéril pode dar origem a 1 bilhão de células filhas idênticas, com as mesmas características e estruturas? Eu sou Lucas Henrique Machado e você está no canal Biologia Descomplica. Fala galera, a nossa aula hoje é sobre fundamentos bioquímicos. A gente vai falar sobre fundamentos celulares, fundamentos químicos e fundamentos físicos. Mas para a gente ter uma base, para começar bem, a gente precisa falar sobre a origem do universo. Que há cerca de 15 bilhões de anos atrás, ocorreram eventos cataclísmicos, erupções cataclísmicas, explosões que deram origem a partículas subatômicas cheias de energia. E a partir daí também se formaram os planetas, se deu origem ao nosso sistema solar, à nossa galáxia, enfim, ao nosso universo. Se formaram também, em questões de segundo, os nossos primeiros elementos químicos, o hidrogênio e o hélio, certo? Também se formaram as primeiras moléculas, que foram os aminoácidos. Logo depois, cerca de 4 bilhões de anos atrás, se formaram os primeiros micro-organismos, as bactérias e as arqueobactérias. As bactérias são seres quimiotróficos, que queimam combustível para sobreviver. Os seres fototróficos são seres que transformam a energia solar em energia para si, ou seja, as plantas, certo? Galera, agora que a gente sabe a origem de tudo e a origem do universo, a gente pode falar sobre os fundamentos celulares. Bom, para a gente começar, é bom a gente entender que em toda parte da célula ocorrem interações e relações químicas, desde sua extremidade, que é a membrana plasmática, até o interior de suas organelas. A membrana plasmática é ela que delimita a extremidade da célula. Ela também é uma bicamada fosfolipídica. Ela isola o meio intracelular do meio extracelular. Ela também é uma camada seletiva, uma barreira seletiva. Ela seleciona elementos químicos, nutrientes, moléculas. Então, desde sua extremidade, que é a membrana plasmática, a célula já faz interações e relações químicas com o meio, certo? A célula também é composta pelo citoplasma, que é um conjunto de citosol e citoesqueleto. No citosol, a gente encontra metabólitos, íons, coenzimas e enzimas. Então, é lógico que vai ocorrer várias interações e relações químicas aí também. Além disso, ela é um líquido gelatinoso que dá estrutura e aloja todas as organelas citoplasmáticas. Ela que acomoda as organelas citoplasmáticas ali. O citoesqueleto, ele é mais rígido, são filamentos de proteína rígidos que dão estrutura à célula. E também ocorre, lógico, interações e relações químicas aí. As organelas citoplasmáticas, ou organelas celulares, como preferirem, elas também, dentro delas, cada uma faz uma função específica e lá também tem interações e relações químicas. Então, é importante a gente entender que em toda célula, em toda parte da célula vai ocorrer interações químicas, desde sua extremidade até o seu extremo interior. Extremo interior ficou meio... até o seu interior, entendeu? E fundamentos celulares basicamente é isso. A gente tem que entender que toda célula ela se comunica com o meio. E dentro dela também ela faz interações e relações químicas. Por exemplo, o ribossomo ele faz a síntese de proteína. E nessa síntese de proteína tem uma reação química. A mitocôndria ela faz a respiração celular. Nessa respiração celular,
tem uma outra relação, interação química. Cada organela celular, ela tem uma função específica com uma relação química diferente. Então é bom a gente entender isso. Galera, agora a gente vai falar sobre fundamentos químicos. Bom, a gente não podia deixar de colocar em primeiro lugar o carbono, que é o elemento químico mais encontrado na natureza. E graças à sua versatilidade, ele consegue fazer várias ligações. A gente tem nos carbonos os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, certo? A gente tem a gente estuda na bioquímica também o metabolismo de catabolismo e de anabolismo. Bom, de uma maneira bem simples eu quero tratar isso. A gente vai ter aulas específicas para isso. Mas agora, se referindo ao catabolismo. O catabolismo é um metabolismo que destrói, que quebra macromoléculas em micromoléculas. E o anabolismo é um metabolismo que constrói, reúne micromoléculas em macromoléculas, certo? A gente vai ver sobre alimentos orgânicos e inorgânicos, a gente vai ver sobre aminoácidos, que também formam proteína. Isso é um exemplo de anabolismo. A gente vai ver sobre vitaminas, que não são poucas vitaminas. A gente vai ver sobre enzimas, que também tem um grande papel metabólico muito importante no nosso organismo, que é a diminuição de gasto de energia e a aceleração na reação química no nosso corpo. Galera, cada item desse a gente vai ver em específico. A gente vai ter aulas específicas. A gente vai ver eles em particular, certo? Mas é importante a gente entender que em todo o nosso corpo, em todo o tempo, a gente tem interações e relações químicas. Em todas as atividades a gente tem. E é nesse sentido que a bioquímica apareceu, para a gente entender como funciona, como uma enzima funciona no nosso corpo, como são construídas e destruídas as macro e micromoléculas, como o nosso organismo é construído, é por relações e interações químicas, pessoal. Então, todas as nossas atividades, até quando a gente pensa, até ao nosso sistema nervoso, a gente tem relações e interações químicas. Beleza? A sinapse é um exemplo de reação e interação química. Então, assim, essa é uma matéria básica e que a gente precisa entender. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre fundamentos químicos. Fundamentos físicos. É importante a gente entender que o nosso organismo, ele nunca está em equilíbrio. Ele sempre está em movimento, em dinâmica, buscando esse equilíbrio. Mas ele nunca está em equilíbrio e sempre em movimento, em dinâmica, certo? As células, elas são sistemas abertos. A gente sabe que toda célula é delimitada por uma membrana plasmática, mas essa extremidade, ela está em todo momento tendo interações e relações químicas com o meio extracelular. Por exemplo, ela seleciona a entrada de íons, entrada de elementos químicos, moléculas, nutrientes. Então, é importante a gente entender que a célula, ela também sempre está em dinâmica, sempre em movimento. Por exemplo, uma divisão celular, ela faz parte dos fundamentos físicos. Por quê? Para ela se dividir, ela tem que ter uma movimentação. Ela tem que se separar, certo? O encaixe induzido, usado nas enzimas, para quebra de substrato, também tem um fundamento físico. Tem um esforço físico ali, da enzima em quebrar o substrato. E tem um movimento. Galera,
o importante é a gente entender que os fundamentos bioquímicos, incluindo fundamentos celulares, fundamentos químicos e fundamentos físicos, eles têm uma grande interação, eles se relacionam entre si. Para todo esse mecanismo funcionar, para o nosso mecanismo, nosso organismo funcionar, a gente precisa desses fundamentos funcionando. Beleza? Um colabora para o outro. Um colabora para o outro funcionar. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a estudar em específico os elementos químicos e como eles funcionam no nosso organismo. É importante vocês seguirem essa sequência de videoaulas, onde eu vou falar primeiro sobre água, depois sobre sais minerais, sobre os alimentos orgânicos e inorgânicos. Vou falar também sobre enzimas, aminoácidos, proteínas, carboidratos, vitaminas. E eu espero ver vocês, espero que vocês me vejam nas próximas aulas e espero que esse conteúdo esteja agradando vocês. Então, se você curtiu o conteúdo, se você está curtindo o meu trabalho, vai ser muito válido a tua ajuda com uma curtida, um like lá, se inscreve no meu canal e é isso aí, tamo junto. Um grande abraço para vocês.